O Pentecostes. Ao voltarem os discípulos do Olivete para Jerusalém, o povo fitava-os esperando descobrir-lhes no rosto expressões de tristeza, confusão e derrota, mas viram alegria e triunfo. Os discípulos não pranteavam desapontadas esperanças. Viram o Salvador ressurgido e sua promessa na despedida lhes ecoava constantemente aos ouvidos. Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não esperaram ociosos. Diz o registro que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 53. Reuniram-se também para, em nome de Jesus, apresentar seus pedidos ao Pai. Sabiam que tinham um representante no céu, um advogado junto ao trono de Deus. Em solene reverência, ajoelharam-se em oração, repetindo a promessa: tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, versículo 23 e 24. Mais e mais alto eles estenderam a mão da fé, com poderoso argumento: é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Ao trazerem à lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito antes da morte, entenderam mais amplamente seu significado. Verdades que lhes tinham escapado à lembrança lhes voltavam à mente, e eles a repetiam uns aos outros. Reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador, como numa sequência, cena após cena de sua maravilhosa vida passou perante eles. Meditando sobre sua vida pura, santa, sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício demasiado grande, contanto que pudessem testemunhar na própria vida da amabilidade do caráter de Cristo. Oh, se pudessem viver de novo os passados 3 anos, pensavam, quão diferentemente agiriam. Se pudessem somente ver o Mestre outra vez, com que ardor procurariam mostrar quão profundamente o amavam e quanto se haviam entristecido por terem-no ferido com uma palavra ou um ato de incredulidade. Mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados e determinaram que, tanto quanto possível, expiariam sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã, aproximaram-se mais e mais de Deus, e fazendo isso, sentiram que um privilégio puderem associar-se tão intimamente com Cristo. A tristeza lhes inundava o coração ao se lembrarem de quantas vezes o haviam mortificado por terem sido tardos de compreensão, falhos em entender as lições que para seu bem ele estivera buscando ensinar-lhes. Estes dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual
e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra da salvação. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder que Cristo prometera. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira muito notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos faziam suas súplicas por esse dom. E no céu, Cristo acrescentou sua intercessão. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre seu povo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2.